Vamos continuar então um pouco o papinho aqui sobre a prática do coito na geração Z. Agora, o Christian Dunker, certo? Um psicanalista, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sério. Vamos fazer aqui esse debate um pouco mais, assim, qualificado. Vamos falar um pouquinho sério agora. O professor Christian Dunker é psicanalista, tem um canal no YouTube e tá falando aí sobre o tema. Teria acontecido para que a geração Z... Respondendo a pergunta aí. Silas Aguiar, o que teria acontecido para que a geração Z não esteja fazendo sexo? Você aí, geração Z, concorda? Garcia Clarice. Professor, se possível, seria legal assistir um vídeo sobre intimidade. Eu vou juntar um pouco aí os tópicos, né, para a gente tentar, no fundo, uma hipótese sobre o que parece ser um fato, né? As gerações mais novas, né, mais recentes, Tá querendo não? Z, Gama, acho que chama a próxima, não estão querendo. fazendo menos sexo. Entre 2000 e 2010, a média era de 2 a 3 vezes por semana. Ixi. Mas em 2017, essa frequência caiu para 1,7, ou seja, caiu quase para a metade, né? Com a concentração, né, quando a gente olha para o espectro de 25 a 34 anos, né, o espectro, vamos dizer assim, onde se supõe maior intensidade desta prática. Os dados de 2020 e 2021 indicam, né, ainda não estão muito bem consolidados, mas indicam que essa tendência continua e está em aceleração, né? Então, por quê? Qual que é o ponto? Eu acho que muita gente se opõe às teses psicanalíticas em função dessa ideia de que a psicanálise o sexo é realmente importante. O sexo e a sexualidade, que é bom, toda a economia de prazer que gira em torno, que às vezes tem por referência mesmo o encontro sexual, né? Seja lá de que tipo, de que gênero, de que espécie a gente o entenda, né? Uma consideração sobre a brasilidade, né, nessa matéria. Lá nos anos 80, 90, um crítico e teórico do cinema muito importante, né, muito querido, né, que é o Ismael Xavier, ele já tinha notado uma coisa assim curiosa, né, que era um certo declínio de gêneros, né, cinematográficos, mas que também a gente poderia associar com gêneros musicais, que exploravam, vamos dizer assim, a malícia, a sexualidade como sedução, ou de forma mais ou menos ostensiva, como as pornochanchadas. As pornochanchadas, né? Ainda que a gente... Ele vai trazer aí a questão das pornochanchadas, que é bem interessante o movimento cinematográfico das pornochanchadas, né? Porque tinha um lado cômico e um lado erótico, assim, da coisa. E é interessante como o que eu queria comentar nesse tópico, quando ele traz já logo a questão da produção cinematográfica, a influência da mídia, né? Nos costumes sexuais. Pode pá. Eita. Deu falha no engano. Vamos lá. A gente tem esse tópico, né, da objetificação do corpo da mulher, do uso, né, das imagens, né, da mulher em situações muitas vezes degradantes, rebaixantes, ou então excessivamente assim passivadas, né. Isso estava no imaginário do Brasil, especialmente nos tempos da ditadura. Olha que interessante, né, de 64 a 85, é um momento em que as pornochanchadas, elas evoluem, né, de uma forma mais vaudeville, mais teatral, né, mais, vamos dizer assim, mais indireta para, de fato, uma narrativa, né, sobre o exercício da sexualidade. Então a gente vai ter aí a aparição de muitas mulheres desejantes, né? Por exemplo, a Dama da Lotação, um filme que fez assim um estrondoso sucesso, porque falava, né, de uma mulher que
que tomava a lotação e transava com aqueles que encontravam no caminho para, vamos dizer assim, de casa para o trabalho, do trabalho para a casa. O Ismael está dizendo, olha, a gente está saindo, né, esse gênero está perdendo força, está perdendo tração, e no lugar disso aparecem, né, trabalhos que vão tematizando cada vez mais o conflito intrafamiliar, ou seja, as relações pai, mãe, filho, avós, e como se a família entrasse um pouco assim em crise, e a sexualidade fosse indo um pouco para um segundo plano, né? Pode crer. Isso também aparecia quando a gente pensa também a formação de um cinema e de uma cultura audiovisual que vai incorporando, então, metas e programas políticos cada vez mais, vamos dizer assim, ostensivos, como eles não usam black tie, né? E assim por diante, né? Pode crer. Bom, entre o período do fim da ditadura e o começo da AIDS, em 1986, né, a gente viveu de forma assim Vocês estão pegando a visão que ele tá fazendo uma série histórica, né? Então tem tudo a ver com o tema da bastante geração Z. concentrada. A gente vai chegar na geração Z, lógico, né? Ele ainda não tá falando da geração Z, mas o processo histórico e a influência nos costumes. Muito importante para essa matéria, um período foi chamado assim de o desbunde, né? Então era Zicroquetes, né? Fazendo assim umas piruetas, uma Rame Satã, na cena gay, né? Quem não conhece. Descomprimiu bastante. Sim. A gente tinha Língua de Trapo, a gente tinha Joelho de Porco, a gente tinha novelas como Vale Tudo, que conseguiam combinar, então, erotismo e ironia, humor, Sim. sarcasmo, Pode né? crer. Que refletia, vamos dizer assim, um certo arejamento, né? E, portanto, um desejo de arejamento ligado à sexualidade. Como é que a gente pode interpretar isso, né? Quer dizer, o resto do mundo, mais de 68, né, em Paris, depois 73 na costa oeste americana, o resto do mundo viveu. Eu aconselho vocês a pesquisarem isso que ele está falando, né? Mais de 68 em Paris. A gente está falando de momentos paradigmáticos na história do século XX. Momentos de grande explosividade, né? No qual a sexualidade estava ligada à liberdade. Né? Pode crer. Quer dizer, os novos tempos, eles exigiam uma sexualidade, vamos dizer assim, desreprimida, desrecalcada, uma sexualidade que era, ao mesmo tempo, né, o exercício da sexualidade era, ao mesmo tempo, um exercício de emancipação. Vamos pensar, as mulheres, vamos pensar nos homossexuais, em que, especialmente aqueles grupos em que a sexualidade é extremamente vigiada, controlada, suprimida. Adolescentes, né? Especialmente se a gente considera corte de classe. Resultado, né? Enquanto o mundo estava organizando assim um discurso de valência política forte, né, sobre a sexualidade, o Brasil estava consumindo mais e mais psicanálise, ou seja, falando mais e mais sobre o campo sexual, mas eventualmente praticando, né, algo que, vamos dizer assim, ajuda a formar o desejo até certo ponto, que é o limite, né, que é a resistência, que é a ideia de que você está fazendo ali algo que tem um sentido, ainda que você não saiba muito bem qual é, maior do que aquilo mesmo. Ao que parece, a gente vai ver então, depois desse momento, o que vai aparecer aí nos anos 2000, né? E a gente vai ter primeiro o cinema da retomada, tá? Que é um cinema
político, mas é um cinema também que começa a tematizar cada vez mais, né, a nossa vida em estado de compressão, né, a nossa vida entre muros, a nossa vida com dificuldade de Pode crer. acolher, né, e lidar com a diversidade cultural, racial, social Pode que pá. nós mesmos produzimos. Né? Produzimos Uhum. com migração, produzimos com alteração de classe, produzimos com maior internacionalização e abertura do país. Quer dizer, você aumenta a diversidade, você aumenta um ingrediente muito potente, né, para a sexualidade humana, que é o outro, que é o estrangeiro, que é o diferente, que é aquele que não é como você, porque aqueles que são como você são o quê? Sua família. Não tem nada menos erótico do que a sua família, ou geralmente é isso que marca a caminhada para a degradação ou declínio. Isso é um conceito na psicanálise, né, estabelecido pelo Freud, né, o declínio do erotismo. Pode Então, pá. quando ele escreve lá, né, no texto sobre a psicologia amorosa, a Ernídrigo, o casal se conhece, são estranhos um para o outro, estão tomando contato com essa experiência de se encontrar num que não é como você, paixão, né? Paixão é essa curiosa Relação com o fusão em que estranho. você encontra a si mesmo no outro, né? Uhum. E o que vem depois da paixão? É um estado mais ou menos edulcorado, pacificado, menos convulso, né? Que Uhum. é, então, o amor, né? E depois do amor, diz o Freud, vem a Erniedrigung, a degradação, né? O declínio, né? E isso acontece por quê? Porque há uma marcha, né, de antropofágica, se vocês quiserem, de redução do potencial de alteridade do outro. E esse potencial É. de alteridade, ele é afrodisíaco, ele é causa de desejo. Então, na medida que você vai convivendo mais e mais, você vai perdendo, né, atração erótica. A Sim. não É essa questão do tanto homens quanto mulheres têm essa questão, né? As pessoas casadas em geral. ser que exista alguma regra de interdição, né? Então Uhum. aí a gente vai para os romances que acontecem dentro do trabalho, romances que vão Pode crer. acontecer dentro dos consultórios, romances que vão acontecer nas escolas, Relacionamentos extraconjugais, né? romances que são... opa, isso não pode, né? Aham. Bom, Aí por que, quê? Porque aí aí que você quer. o fator não pode cria essa Cria o desejo. alteridade Uhum. necessária para a causação do desejo. O que a Pode gente vai crer. ter, então, a partir dos anos 2000? Né? Uma mudança, né? 2000, acho que o cinema da retomada vai até 2004, 2005, né? Mas considerando aí dali em diante, a gente vai ter uma paisagem completamente nova na música, né, na cultura, no Eis o audiovisual. ponto que a gente quer entrar. Aparecem os blockbusters e que? Super-herói. Né? Vocês já viram um Só virgão. Aí lascou, quebrada. Aí já era. erotismo entre super-heróis? Né? Quer dizer, tinha tudo para dar match. Pode Né? Mulher pá. Maravilha e Super-Homem. Agora Né? vai! É a Não potência. conheço nenhuma história onde isso tenha realmente Sim, sido bem explorado. sim. Porque os super-heróis são formações narcísicas. Né? Eles pegam atributos, potências, talentos, Olha a habilidades, visão. né? E é isso que marca o personagem, né? Ele se tornar invisível, ele tem uma força, ele vira fogo, ele Pode tem uma crer. potência tremenda. Pode Bom, crer. a potência tremenda é já uma coisa assim que é meio inimiga do amor, né? Pra gente poder amar é preciso, Vulnerabilidade, né? vamos dizer assim, falta de potência, né? Sim. Não impotência, não confundir, né? Mas Certo. experienciar a vulnerabilidade, Aham. Sim. experienciar um certo desamparo, experienciar de que Sim. a gente sozinho não... É isso que é o ponto, mano. É muito interessante isso que o Dunker tá falando. A maioria das pessoas hoje quer se sentir autossuficiente, mesmo que não consiga ser autossuficiente. As pessoas querem se sentir autossuficientes. Então elas não estão abertas, tá ligado? E tipo assim, a gente tava falando do o vídeo anterior, que a mina fala, eu fui no date com o cara só falava dele. É isso.
Tipo assim, é o estoico, é o alfa, é o sigma, é o Chad, sei lá, qualquer outro desses nomezinhos de tilt aí que os caras ficam dando, tá ligado? Mas as pessoas querem ser autossuficientes, tá ligado? Elas querem sentir que elas só precisam delas, tá ligado? Elas não estão abertas pra essa vulnerabilidade, tá ligado? E tipo, como que você vai ter um relacionamento sem você ter vulnerabilidade? E no momento que você precisar desabafar, você vai ter que desabafar com aquela pessoa, mas as pessoas não estão abertas pra isso, tá ligado? Pra parar e ser e ser tipo frágil em algum momento, tá ligado? É essa falta de fragilidade que eu vejo e é essa frieza, tá ligado? Que no vídeo anterior a gente tava vendo que na perspectiva feminina, pelo menos, né, não de maneira generalizada, mas ali naqueles vídeos, naquela pequena amostra que a gente viu, as mulheres estavam reclamando dessa frieza, tá ligado? Então, tipo assim, o cara não vai, ele não vai abrir, tá ligado? É, manter a postura, né? Postura de quê? Pra quem, mano? Esse que é o ponto, né? Não é nem sempre o melhor companheiro para nós mesmos. E Sim. que há o interesse na diferença. A diferença é o outro, é o Uhum. signo maior do outro. Essa jornada, né, em torno dos super-heróis, ela vai se fazer acompanhar por uma outra formação narcísica, vamos dizer assim, contrasexual, que é a cultura da celebridade, subcelebridades, né, Uhum. cultura da Mano, tá vendo? Era isso que eu tava falando, dos caras acompanhar, das minas também acompanhar pessoas na internet, tá ligado? fama, Mas vamos ou ver o que ele seja, vai falar. os selfies, Aham, a entrada da linguagem digital. Né? A pode linguagem pá. digital, ela facilitou, pro bem e pro mal, não é um vídeo sobre pornografia, a gente já fez alguns, né? Mas Sim, pro bem e pro mal, ela facilitou as coisas, né? Do ponto de vista da pornografia. Mas ela pode crer. dificultou as coisas do ponto de vista do rompimento do pacto narcísico. Né? É muito Sim, difícil você fazer isso em linguagem digital. as pessoas estão ensimesmadas, parça. Tá ligado? Homem, mulher, não tem essa. Tipo, é legal. É engraçadinho ver aí os Red Pill falando, falando pá de merda. Aí agora tem as mulheres Red Pill, pá, é engraçadinho. Mas no fim das contas, eles estão ensimesmados, tá ligado? Tipo assim, eu sou homem, eu sou mulher. Tá, tipo, esse é o ponto. Não tem ponto, tá É ligado? mais difícil você fazer isso em linguagem digital. Por isso, Sim, na linguagem digital, você tem intrusão do público sobre o privado, né? Então, Big Brother, todo mundo assistindo ali, a vida sim. privada, as pessoas, e extrusão da vida privada para o campo do público, né? Então, se mostrando os seus Sim, sim, detalhes sórdidos, as suas pode crer. alimentações, nos seus animais domésticos, os Uhum. filhinhos, etc. O treino na academia, a faxina em casa. Vira um espetáculo, né, que Aham. tem valência pública, às vezes política. O que se perde Às vezes político, porém, depende. quando esse quiasma ele vira um sistema de circulação contínua, né? A alteridade. Era umas palavras bonitas, né, mano? Que asma. Que isso, Né? mano. Você tem o que muitos vão chamar então de superexcitação da película imagética, né? Quer dizer, Uhum. a sua imagem vai se Mano, que tornando, e o louco, né, gozo parça? com a sua imagem vai se tornando O uso com a sua imagem, é esse ponto, mais vai ver. importante do que outros Aham. gozos. E é Sim. aquela famosa cena em que o sujeito tá trepando com a menina e tal, mas ele tá mais interessado em ver, né, no espelho do motel, O ba- os seus músculos, o seu bíceps, o Mano do céu. prazer que É ele está embaçado. causando para a Sim, outra do que propriamente a partilha de prazer no que a gente sim. chamaria de intimidade. É muito doentio isso, não é, parça? Né? Mas é o que mais tem, tá ligado? É a foto no espelho da academia, tá ligado? E tipo assim, esse é o novo normal, mano. As pessoas vão se sentir muito melhores assim do que fazendo sexo, tá ligado? Do que se aventurando num relacionamento que pode dar certo, pode dar errado. Mas, tipo assim, você não vai curtir a experiência, porque a experiência é você mesmo, tá ligado? É bizarro isso, é bizarro, é doentio pra caralho. Então, a linguagem digital, ela corrói, né? Eu já mostrei isso em vários trabalhos, especialmente no Reinvenção da Intimidade. A linguagem digital, ela
não é que ela em si é problemática, mas os seus usos mais fáceis, mais simples, né? Sim. Inclusive o pornográfico, elas destroem, elas não favorecem nem Sim. a intimidade, nem a comunalidade. Bom, E aí, ao invés da pessoa. Acho que aqui no resumo das ideias já deu, né, parça? Mas aí é isso, ao invés da pessoa buscar essa intimidade, tá ligado? Ao invés da gente procurar se relacionar, enfim, recuperar isso de alguma forma, a gente entende que é melhor a gente voltar atrás, tá ligado? E se fechar nisso que o Dunker tá colocando aqui como esse fechamento, é um fechamento narcísico mesmo, tá ligado? Tipo assim, algumas pessoas estão diagnosticando isso. Saber o que fazer é uma outra coisa, né? Mas enfim, eu acho que esse vídeo, reagir a esse vídeo do Dunker, né, dá uma camada um pouco mais interessante para essa discussão, né? Essa discussão engraçadinha da internet, do Red Pill e tralalá. Mas assim, o que tá por trás disso é todo esse jogo, tá ligado? É todo esse jogo desse culto ao próprio corpo, assim, né? A gente descobriu uma coisa interessante, o corpo. Como a gente lida com ele? Aí eu acho que esse que é o problema, né? A gente lida de uma maneira muito rasa mesmo, assim, tá ligado? E tem muita gente rasa, tá ligado? Tipo, o homem que quer meter o double biceps na hora de um envolvimento sexual afetivo. Até a mulher que acha que ela colocar bunda, colocar boca, colocar peito, é o que vai dar valor a ela, tá ligado? Ah, mas que não sei o que lá, desvaloriza ou não, meu ponto não é se desvaloriza ou não, é que muda a dinâmica da relação, muda os olhares que a pessoa vai provocar, os olhares que ela vai trocar, as pessoas que vão se atrair, como as pessoas vão se atrair, como as pessoas vão chegar até ela, tá ligado? E aí, tanto na perspectiva masculina, tanto feminina, veja bem, né? Mas é isso daí, parça. A geração Z está ensimesmada e é tudo culpa da Marvel versus DC na mídia blockbuster do cinema contemporâneo, tá certo? Bom, comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre isso. Vocês gostam de psicanálise? Vocês criticam a psicanálise? Vocês têm alguma coisa contra a psicanálise? Eu gostaria de saber. Coloca aí embaixo a opinião de vocês. Eu gosto do assunto. Talvez eu tenha uma crítica a ser feita ou outra, mas também não necessariamente cabe aqui. Acho que no geral faz muito sentido esse tipo de argumentação e, e me contempla, assim, né, na minha perspectiva, no meu modo de ver as coisas. Mas é isso, forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo o quanto que você tem trepado e é nóis. Queda pros amigos da boca.